Fala aí galera, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, domingão de Páscoa, né? Eu queria desejar uma feliz Páscoa a todos vocês e finalmente, né, Vascaíno sorrindo com a vitória do Vasco ontem. Vasco ganhou por 4-2 o Bangu e agora vira a chave e já se prepara para o jogo aí de quarta-feira contra a Tombense pela Copa do Brasil. Vamos falar aí do que esperar desse jogo. Também vamos falar aqui de reforço. Segundo a imprensa equatoriana, o zagueiro da seleção do Equador está muito perto de fechar com o Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, também ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Compartilhe nas suas redes sociais também, se você já conhece aqui o nosso canal, para a gente chegar a 140 mil inscritos. Se inscreve aí também se você é novo para ajudar a gente a chegar nessa marca tão importante aqui para o nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco que ontem venceu e venceu bem o Bangu por 4-2 aí pelo Campeonato Carioca, um hat-trick do Thiago Reis, né? Parece um sonho, ele poderia ter feito o quarto gol nos minutos finais, mas ele voltou ao normal, né? Voltou ao modo Thiago Reis de sempre e acabou perdendo um gol feito. Era só dar uma cavadinha ali, ou escolher um canto melhor e fazer o gol e partir para o abraço, mas ele errou, né? Mas ontem teve uma noite maravilhosa pro garoto, né? Ajudou o Vasco a vencer. Com certeza teve muitos pontos positivos nessa vitória do Vasco ontem, e o Marcelo Cabo já prepara a equipe aí para o jogo de quarta-feira às 9h30 da noite contra a Tombense pela Copa do Brasil. Se eu não me engano, esse jogo terá transmissão da Rede Globo, tá, pessoal? Porque a Globo ainda tem os direitos da Copa do Brasil e vai transmitir os jogos do Vasco aí na Copa do Brasil, possivelmente. Somente os jogos da Copa do Brasil serão transmitidos na Globo aí do Vasco nessa temporada, porque o Vasco, como todo mundo sabe, está na segunda divisão e o Campeonato Carioca não passa na Rede Globo. E para esse jogo, né, o Vasco deverá ter as voltas aí dos jogadores titulares, né? O Marcelo Cabo poupou inúmeros jogadores ontem, né? Poupou até mesmo o Gabriel Peck, ficou no banco, acabou entrando e fez o golzinho dele ainda, fechando o caixão do Bangu, né? O Bangu ainda deu uma zoada, quis ser irônico com o Vasco nas redes sociais, falando que o gol foi impedido. Estava impedido sim, mas o Vasco, na minha opinião, iria ganhar do mesmo jeito. O gol ia entrar ali, se não tivesse o Gabriel Peck, então jeito o Matias Galaz iria fazer aquele gol. Mas para essa partida aí de quarta-feira, o Vasco deverá ter as voltas aí do Leandro Castan na zaga também. O Zeca voltando ao time titular, ficou no banco de reservas, acabou entrando no decorrer do jogo. Não sei se o Marcelo Cabo irá deixar o Caio Tenório como titular ou se irá escalar o Léo Matos. O Caio Tenório, na minha opinião, mesmo sendo bastante limitado, ele consegue ainda ser melhor do que o Léo Matos. Léo Matos compromete muito a equipe com os seus cartões amarelos e também, com certeza, ele tem algumas falhas na marcação. A gente vê bastante isso nos jogos. Ele tem um bom cruzamento, sim, chega bem à frente, só que a parte defensiva do Léo Matos não me agrada tanto, ele sempre chega atrasado, por isso que ele sempre toma cartão amarelo. Eu acho que seria válido deixar o Caio Tenório aí, testar ele mais vezes, deixar ele mais para tentar pegando aí mais confiança e quem sabe se consolidar aí no time titular. Também no meio campo devemos ter aí a volta do Andrei e possivelmente, quem sabe, o Matias Galaza ou o Juninho jogando ao lado dele. Eu acho que o Vasco deve jogar com 4 meio campos para essa partida, já que ele poupou o Carlinhos nesse último jogo contra o Bangu. A entender que ele irá usar o Carlinhos como titular no jogo contra a Tombense e provavelmente para esse jogo o meio campo do Vasco deverá ser Andrei, Juninho ou Matias Galaza, Carlinhos e também o Marquinhos Gabriel, que também não jogou ontem e deverá voltar ao time contra a Tombense. O torcedor vascaíno também vive a expectativa da estreia dos reforços, últimos reforços contratados, né? Que já tem condições aí de entrar dentro de campo pelo registro do BID, né? A gente não sabe como que está ainda a parte física, os jogadores devem precisar de mais alguns dias e possivelmente poderão talvez ficar no banco de reservas nessa partida contra a Tombense. Também devemos ter a volta da máquina de fazer gols na frente no lugar do Thiago Reis aí, o G Mancano de volta ao time e o Gabriel Peck como titular. Eu acho que o Vasco deverá jogar no 4-4-2, jogo aí importantíssimo, o Vasco tem que vencer para passar para a próxima fase. Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo de ontem, se você acredita que o Vasco vai passar com tranquilidade em cima da Tombense, se você acha que esse time do Vasco tem condições de ir avançando mais na Copa do Brasil. Jogo importante, o Vasco tem que conseguir essa vitória, porque também precisa de dinheiro. 4 meses de salário atrasado, hein, seu Jorge Salgado? Cadê o dinheiro? Cadê o que o senhor prometeu na sua campanha? Tá difícil, né? A gente tem que cobrar aqui sempre, é a minha função, é a função de todo vascaíno sim, cobrar quem tá no comando do nosso time. A gente tem que ser responsável com o Vasco, não com as pessoas, porque o Vasco tá destruído e o cara tá devendo 4 meses de salário atrasado. Isso explica muito algumas péssimas atuações do Vasco, porque jogador não vai jogar de graça, né, cara? A gente sabe disso e os jogadores do Vasco não têm qualidade,
são jogadores fraquíssimos, mas ainda com salário atrasado aí piora tudo, né? Tomara que a gente consiga aí essa classificação e o Vasco arrecade uma boa grana para quem sabe pagar parte de salário atrasado. Agora vamos falar de reforços, né? Jogadores aí todo momento especulado, todo momento sendo oferecido ao Vasco, e de acordo com a imprensa equatoriana, o jogador Arturo Mina está jogando atualmente no futebol turco, foi oferecido ao Vasco, zagueiro com passagens aí pelo Independiente Del Valle, se eu não me engano foi vice-campeão da Libertadores por esse clube, foi contratado a peso de ouro pelo River Plate, jogou algumas temporadas no River e saiu para o futebol europeu, lá para o futebol turco, e agora ele pode estar de volta aí à América do Sul para vestir as cores do Vasco. De acordo com a imprensa lá do Equador, o jogador estaria muito perto de um acerto com o Vasco. O jogador perdeu muito espaço lá no futebol turco e por isso pode retornar aqui para o futebol sul-americano. A gente torce porque o Vasco contrate um xerife, né? A gente tá tomando muito gol e de jogada aérea. Tem o Leandro Castan, mas eu acho que precisa de um outro zagueiro ali ao lado do Leandro Castan, porque parece que o Marcelo Cabo confia muito no Leandro Castan e vai manter ele sim como titular da equipe. A gente ainda não sabe se o Leandro Castan vai permanecer ou se vai sair do Vasco. Ainda não teve aquela famosa reunião para tentar reduzir os salários do Leandro Castan, para tentar entrar num acordo para o jogador permanecer no Vasco aí com salários reduzidos e se adaptar à nova realidade financeira do Vasco. E talvez por isso o Vasco já esteja aí preparando uma contratação de um zagueiro. Meu torcedor sabe que é necessário e urgente uma contratação de um primeiro volante. Pelo menos uma contratação de um primeiro volante tem que acontecer. Eu espero que o Alexandre Pássaro tenha essa noção, porque somente o Bruno Gomes não dá, cara. Não vai dar para aguentar esse jogador atuando como primeiro volante ali do Vasco. Não sei se o Vasco está esperando ver como que vai ser a evolução do Andrei jogando nessa posição, né? Antes o Vasco jogava com o Bruno Gomes e o Andrei como segundo volante. Agora recuou o Andrei, tava colocando o Matias Galaza ou o Juninho, né? Que joga como segundo volante. Vamos ver se o Andrei vai dar certo nessa posição ou não. Talvez o Vasco está sendo cauteloso pela falta de grana, né? Pela falta de dinheiro. Muitos jogadores são oferecidos diariamente ao nosso clube. O Vasco também mostra interesse em alguns jogadores, mas a gente aguarda sim que feche aí a contratação de um volante. E esse zagueiro aí, Arturo Mina, na minha opinião, é uma baita contratação. Um jogador aí, vice-campeão de Libertadores, jogou pelo River Plate. O grande ápice do jogador no River Plate foi um gol que ele fez contra o Boca Juniors. Nada mais, nada menos contra o Boca. Se eu não me engano, foi lá na La Bombonera ainda, né? O jogador foi ao céu, estava em êxtase na época com a camisa do River Plate e por isso foi vendido para o futebol europeu. Vamos ver se o jogador realmente vai fechar com o Vasco, que tem de verdade nessas notícias. Sempre vazam notícias lá na imprensa equatoriana, até porque o jogador que o Vasco é da seleção do Equador, né? Acho que ele era também capitão do Equador, da seleção do Equador, e com certeza é um jogador, uma das estrelas lá do futebol equatoriano, que, como eles noticiaram, realmente pode ter aí pelo menos um interesse do Vasco nessa contratação. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome aí do Arturo Mina, se você espera que o Vasco também contrate um volante. Teve vários nomes especulados aí, a gente já falou aqui do De Sábado, que queria voltar pro Vasco, que quer voltar pro Vasco, também do Michel, do Grêmio, o volante Rodrigo Lindoso, que várias informações disseram que o jogador tinha vontade de voltar pro futebol do Rio de Janeiro e o Vasco poderia ser aí uma oportunidade para ele, só que até o momento o Vasco não fez proposta para nenhum desses jogadores e vamos aguardar aí, ver os próximos dias se o Vasco realmente vai correr atrás de um volante. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E tamo junto. Saudações vascaínas a todos e forte abraço.